Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é José Lucas, eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, Departamento de Matemática, e neste vídeo eu trago aqui algumas questões ligadas ao cálculo diferencial integral 1, onde nós vamos aplicar derivadas para calcular e determinar, no caso, intervalos de crescimento e decrescimento de funções. E a partir, obviamente, também disso, nós vamos acabar identificando onde é que os valores extremos estão ocorrendo em seu gráfico, tá bom? São duas questões com várias letras aí para a gente poder tirar todas as dúvidas que você pode ter, tá certo? De antemão, se inscreva no canal, deixe sua curtida, tá bom? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você sabe também que estão estudando esse mesmo tema. Então vamos lá. A questão número 1 diz assim: determine os intervalos em que a função é crescente e aqueles em que ela é decrescente. Além disso, identifique os valores extremos e onde eles ocorrem. Então, é o seguinte, temos a função aqui g de t igual a menos t ao quadrado menos 3t mais 3. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é sempre calcular a derivada dessa função, né? Então, você vai, primeiro passo, calcular a derivada, que nesse nosso caso vai ser menos 2t menos 3. E aí, preste bem atenção que o que eu falo na primeira nós vamos usar em todas as demais letras. Depois que a gente faz isso, nós vamos agora, de fato, calcular os pontos críticos que essa função tem. Ponto crítico é onde a derivada é nula ou onde ela está indefinida. Como isso aqui é um polinômio, menos 2t menos 3, não temos indefinição, então nosso foco vai ser observar quando é que isso aqui vai ser zero, né? Então daí, ó, g' de t vai ser igual a zero se, e somente se, menos 2t menos 3 é igual a zero. Isso acontece se, somente se, menos 2t foi igual a 3. Isso acontece se, somente se, t foi igual a menos 3 meios. Então, no final das contas, a minha função ela vai ter um ponto crítico em t igual a menos 3 sobre 2. Atenção! Ela tem um ponto crítico aí. O t igual a menos 3 sobre 2 não é o ponto, porque um ponto ele tem a sua coordenada x e a sua coordenada y. E o que é que a gente vai fazer então, né? Agora a gente vai fazer o chamado estudo do sinal, né? Então, ó, estudo do sinal de g'. Então, eu vou fazer agora o estudo do sinal da derivada. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui uma régua para poder me ajudar. Vamos então agora dar uma olhada como é que a coisa vai funcionar aqui. Essa minha reta que eu coloquei, ela vai simbolizar o eixo x, tá bom? E vai ser exatamente a nossa g', né? Que é menos 2t menos 3. Preste atenção que aqui, ó, eu tenho como coeficiente angular dessa curva o menos 2. Então ela é decrescente. E como a gente sabe que ela é zero em t igual a menos 3 meios, então eu vou marcar exatamente o menos 3 meios aqui. Como ela é decrescente, ela vai ter esse formato que eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Certo? Algo mais ou menos assim. Está aqui o gráfico da minha função. Ok? A parte que está acima do eixo x vai ser a parte positiva, então eu vou colocar aqui um mais. Ó. E a parte que está abaixo vai ser o menos. Então eu vou colocar o menos aqui. Ó. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Né? O que é que isso aqui indica? A parte em que está mais é o intervalo em que a minha função ela é crescente. E a parte que está menos é o intervalo em que a minha função é decrescente. Então, o que acontece? Então, g, né, a minha função g, inclusive era para ter colocado essa derivada aqui minúscula, mas, enfim, estava usando tudo maiúsculo mesmo, né? Então, g é crescente, certo? Justamente aonde a derivada vai ser positiva. Então, ela vai ser crescente nessa parte aqui, né? Antes do menos 3 meios, ou seja, de menos infinito até menos 3 meios. E vai ser decrescente em... Aí você vai colocar menos 3 meios até mais infinito. Então, determinamos aqui os intervalos de crescimento e decrescimento. A questão pedia, quer saber onde é que ela é crescente e decrescente? Acabei de colocar. Agora, a dinâmica é observar os valores extremos. Presta atenção.
Vamos comigo com toda a calma do mundo. Eu estou vindo de uma parte em que a minha função ela é crescente e mudo para onde ela é decrescente. Vamos pensar como uma montanha-russa. Estou subindo, de repente eu começo a descer. Então esse ponto em que eu paro, que vai ser justamente o ponto crítico, ele está na parte mais alta, né? Então eu sempre digo isso aos meus alunos. Se eu estou indo do mais para o menos, olha qual foi o primeiro sinal, foi positivo. Então o meu valor extremo que eu tenho aqui, ele vai ser um valor de máximo, ok? Se fosse de menos para mais, seria um valor de mínimo, né? Aí eu vou colocar, né? Por fim, como no ponto crítico, a derivada muda de positiva para negativa, segue que, né, G tem um ponto de máximo. Vai ser inclusive um máximo global, né? E absoluto, porque ela nunca mais volta a subir, né? Mas tudo bem. Um ponto de máximo em t igual a menos 3 meios. Aí vamos calcular que ponto é esse? Tal ponto. Ao calcular esse ponto, o que a gente vai acontecer? Vou puxar aqui para o lado e a gente vai calcular, tá certo? Então você vai fazer g de menos 3 meios vai ser exatamente igual menos 3 meios ao quadrado menos 3 vezes menos 3 meios mais 3. Isso aqui vai dar menos 9 sobre 4 mais 9 sobre 2 mais 3. Tirando o MMC, menos 9 vai dar mais 18, vai dar mais 12. E isso aqui vai dar, né? 9 mais 12 dá 21 sobre 4. Então, ó, o nosso ponto, menos 3 meios, 21 sobre 4. Vou colocar até aqui a construção do gráfico. Ó. Veja, aqui está a função nossa, só fiz trocar o t por x. E aqui está o gráfico de fato, né? Ok? Então, vamos lá prosseguir. Como eu não tenho noção de espaço, vou escrevendo a próxima função aqui no braço, na hora mesmo, ao vivo, né? Então, veja bem, a próxima função que nós temos é essa que é dada aqui. h de x igual menos x ao cubo mais 2x ao quadrado. Primeiro passo, sempre a derivar. Me permitam agora escrever um pouco menos, tá certo? Expliquei bem direitinho a primeira, agora já vou reduzir um pouco a minha escrita na segunda. Então, ó, como h de x é isso, então h' de x vai ser menos 3x ao quadrado mais 4x. Então, essa minha derivada vai ser igual a zero, né? Vou até fazer assim, né? Então, h' de x vai ser igual a zero se somente se menos 3x ao quadrado mais 4x for igual a zero. E aí, o que acontece? Isso aqui vai ser igual a zero, eu posso colocar o x em evidência. Se somente se x for zero ou menos 3x mais 4 for igual a zero. E aí, ó, x vai ser igual a menos 4 sobre menos 3, ou seja, 4/3. Então, nós estamos diante dessa situação, onde eu tenho em dois locais, tanto em x igual a zero, como em 4/3 eu tenho pontos críticos. Agora, presta atenção. Perceba que a minha derivada, da mesma forma como eu fiz ali há pouco, né, você pode colocar o x em evidência. É uma estratégia que eu vou utilizar com vocês. Porque eu quero ensinar outra forma de estudar o sinal da função. Você poderia estudar aqui, ó, claramente, né, via equação do segundo grau, que não está errado. Inclusive, eu vou fazer assim agora, mas em outras questões eu vou usar esse esquema quando eu tenho um produto de coisas, tá certo? Então aqui eu tenho uma equação do segundo grau e eu já sei que suas raízes são 0 e 4/3. Então, a parte do estudo do sinal vai ser da seguinte forma. Ó, vou colocar aqui o eixo novamente. Marca-se os pontos. E aí você pode fazer, eu acho que aqui não tem esse comando, senão eu usaria. Mas você pode, inclusive, deixa eu ver se aqui tem, mas eu acho que não. Deixa eu ver se tem um tipo de lápis aqui, rapidinho. Eu acho que não. Eu queria usar um lápis pontilhado. Acho que não tem.
Então preste bem atenção. Agora a gente pode observar o seguinte, como eu tenho aqui o valor do coeficiente, né, A, na equação do segundo grau, ele é menos, é negativo. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o esboço aqui por cima desse eixo da minha parábola, assim, ó, com o coeficiente, com a concavidade para baixo, né? E aí o que tiver em cima vai ser mais, e o que tiver embaixo vai ser menos. Então, onde está menos é onde a minha derivada, onde a minha função vai ser decrescente, e onde está mais é onde a minha função vai ser crescente. Então, ó, vou colocar até assim, intervalos de crescimento vão ser os seguintes que estão aqui para a gente. Crescimento entre 0 e 4/3. Intervalos de decrescimento vai ser a parte de menos infinito até 0 e 4/3 até infinito positivo. Ok? E para além disso também, a questão pediu, né, que a gente pudesse dizer quem são exatamente os valores extremos. Então basta você substituir esses dois valores que estão aqui, certo? Na minha função ver seu valor. Eu vou deixar com vocês para que vocês possam fazer. Mas uma coisa que a gente pode saber é o seguinte, como o zero saiu de menos para mais, então é ponto de mínimo. Saiu de mais para menos, ponto de máximo. Então eu vou colocar aqui, ó, a função possui ponto de máximo em x igual a 4/3 e de mínimo em x igual a 0. Ok, pessoal? Como eu falei, basta aplicar que você vai ver que ponto é esse, tá certo? Agora vamos então para a próxima função. Deixa eu anotar aqui. Letra C. A função agora vai ser f de x igual x à quarta menos 8x ao quadrado mais 16. Então vamos lá. Primeiro passo. Calcula a derivada de f. Ok? E aí você pode colocar ela em evidência, né? Então eu vou ter o seguinte. X que multiplica 4x ao quadrado menos 16. Ok? Eu vou usar isso aqui daqui a pouco com vocês. Porque como apareceu 4x ao cubo menos 16x, eu não sei de cabeça muito bem gráficos de funções de grau 3, né? A não ser a de x ao cubo. Então, vamos usar esse artifício que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. E aí, uma vez que eu sei disso aqui, a gente sabe que a minha derivada vai ser 0, se somente se esse produto que está aí for igual a 0. Então, isso acontece se o primeiro for 0 ou o segundo for 0. Mas se esse segundo for 0, isso quer dizer, ó, é quando isso aqui é igual a 16. Então, x ao quadrado igual a 16 sobre 4, que é 4. X igual a mais ou menos raiz de 4, que é 2. Então, ó, nós temos aqui pontos críticos em 3 lugares. X igual a 0, x igual a 2 e x igual a menos 2. Ok? E agora vamos então fazer o nosso chamado estudo do sinal. Para fazer esse estudo do sinal, me permitam agora escrever aqui exatamente 3 linhas. Então, atenção para a minha explicação. Porque é muito importante a gente entender isso aqui agora. Por que 3? Eu tenho agora a minha derivada como sendo produto de duas funções. Então, a primeira seta vai simbolizar a primeira. A segunda vai ser literalmente a segunda e a terceira vai ser o produto delas duas. Então, vem comigo que é bem tranquilo. Vamos lá com calma. Primeiro, nós vamos aqui marcar exatamente os pontos críticos. X, eu vou colocar o 0, porque foi dele que veio, ó. Da que está ao quadrado foi que veio o 2 e o menos 2, não foi? Então eu vou colocar aqui menos 2 e 2. Aí já vou até, deixa eu adiantar aqui, já que a gente tem novas tecnologias para nos ajudar. Vou mudar a cor do lápis, vamos colocar uma cor amarela. Vou fazer um pontilhado aqui, ó. Não sei se é a melhor cor. Não estou gostando.
Deixa eu colocar uma outra cor para nos ajudar na nossa explicação. Vou pegar aqui laranja. Vou também fazer um pontilhado aqui. Algo assim, não ficou a melhor coisa do mundo, mas tudo bem. E aí o que acontece? Vamos agora estudar cada sinal separado. Primeira coisa que vai aparecer, já vou deixar até assim, ó. X na frente dele tem coeficiente 1, é positivo, então é função crescente. Então vai dar mais ou menos isso aqui, ó. Algo dessa forma, como vocês estão vendo. Na parte de cima eu vou colocar o mais, naquilo que é abaixo do eixo eu vou colocar o menos. Para a outra, já não vai funcionar aqui a régua, porque vai ser uma parábola. Notem que é positivo, então com cavidade para cima. Então está mais ou menos aqui a ideia, ó. Ela vai ser mais ou menos assim, ó. Então, aonde a parábola está para cima, eu vou jogar um mais, aonde está para baixo, o menos. Só que o de baixo é o produto. Então, literalmente, a gente vai fazer aquela brincadeira. Notem, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho mais. Mais por mais, mais. Aqui nessa região, ó, embora eu não coloquei o mais aqui, mas eu tenho mais e aqui menos. Então, aqui vai ser menos. Aqui eu tenho menos e aqui eu tenho menos. Então, aqui embaixo vai ser mais. Aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais, então aqui vai ser menos. Então, é isso que eu tenho aqui, né? E agora, os intervalos de crescimento, eu vou colocar essa expressão aqui. Intervalos de crescimento é onde a derivada é positiva, né? Então, vai ser entre menos 2 e 0 e de 2 até mais infinito. E os intervalos de decrescimento vai ser exatamente de menos infinito até menos 2 e de 0 até 2. Ok? E aí, para terminar, vamos falar sobre os pontos. Veja bem, aqui nessa região que é menos 2, né? Nem coloquei aqui embaixo, I'm sorry, galera. No menos 2, ó, a derivada muda de menos para mais. E aqui também no 2, ó, de menos para mais. Então, na verdade, já que está indo de negativo para positivo, ela tem ponto de mínimo nessa região, né? Então, ó, a função apresenta ponto de mínimo em x igual a menos 2 e em x igual a 2. E como ela sai de mais para menos no zero, então eu tenho um ponto de máximo em x igual a 0. Professor, eu quero calcular quem é esse ponto de mínimo, quem é esse ponto de máximo. Substituir na fórmula. Então, por exemplo, o f de 0 vai dar 16, facilmente. Então, 0,16, o par, né? 0,16 vai ser aí um ponto de máximo. Aí você faz os outros, só não vou fazer para não errar a conta no vídeo e também para o vídeo não ficar muito longo. Quer conferir se a coisa deu certo? Abre o GeoGebra. Vamos bem rapidinho, vou fazer só mais essa no GeoGebra para vocês poderem ver. Então, é x elevado a 4. Então, x elevado a 4. Depois, menos 8x ao quadrado mais 16. E aí, ó, vou colocar aqui. Pronto. Olha aqui a função. Então, no 2 e menos 2, exatamente como eu falei, vamos ter pontos de mínimo. E no 0 eu vou ter um ponto de máximo, que é exatamente o 16 que eu tinha falado. E o gráfico da função fica exatamente desse jeito. Bem legal, né? Já dou a dica. Eu, sendo você, terminava de fazer, jogava no GeoGebra aqui a função e você já deu para ver mais ou menos como é que foi que eu estava criando. Chega aqui, coloca y igual e aí coloca a sua função. Ok? E aí tudo vai dar certo para que você possa entender como é que é a jogada do GeoGebra. Então agora vamos voltar para a nossa questão. Opa, abri outro material, nem era essa daqui. Aí, pronto, está aqui. Então vamos lá, temos mais questões para a gente poder fazer, né? Próxima função que eu trouxe aqui para vocês é a função da letra D, que é a função h de t igual a 3 meios t à quarta menos t à sexta. Então vamos lá. Primeiro passo, deriva essa função, né? Quanto deriva 3 meios
vezes 4t cubo, 6t à quinta. Então, dá para dividir 4 por 2, que vai dar 2, então vai ficar 6t cubo menos 6t5, né? E aí você pode colocar, pelo menos o t ao cubo em evidência. Eu vou colocar só o t ao cubo em evidência. Vai ficar 6 menos 6t quadrado. Porque é o seguinte, essa derivada vai ser zero se somente se t cubo 6 menos t quadrado for igual a zero. Então, para o primeiro, para ser zero, né, ou um ou outro é zero, ou seja, o t tem que ser zero ou isso aqui é zero. Mas para isso aqui ser zero, vai acontecer isso aqui. Ou seja, t ao quadrado tem que ser igual a 1. Isso acontece se somente se o t é mais ou menos 1. Ok? Então nós temos ponto crítico aqui no zero e o mais ou menos 1. E aí, de novo, da mesma forma como ficou aqui um produto de coisas, eu vou utilizar o mesmo estudo do sinal que eu fiz da outra vez. Então é bom que você que está com dificuldade, você vai olhar várias vezes, até você abusar. Não tem problema não. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Uma seta. Outra seta. Última seta. A primeira vai ser para o t cubo, a outra para 6 menos 6t quadrado e a outra para o produto deles dois, né? Atenção, quem não lembra do gráfico do t ao cubo, é como se fosse os braços assim para cima, né? A função vai vindo com cavidade para baixo, no zero ela muda para cima. Tipo, não sei dizer o que seria isso. Enfim. Então, já que ela vai ter mais ou menos esse desenho que eu vou colocar aqui assim, ó. Então, ela é positiva quando passa pelo zero e negativa pro lado de cá, né? Antes, números negativos. Já 6 menos 6t tem como raiz aqui, ó, o menos 1 e 1, né? E aí, com cavidade para baixo, porque é menos 6, então seria um esboço assim, ó. Então, vai dar positivo nessa parte aqui do meio, negativo fora disso aqui. E aí, como eu tenho um produto, vou fazer relações, né? Então, ó, deixa eu pegar aqui de novo. Tô amando essa ideia de régua porque eu sou péssimo. Eu vou fazer bem retinho agora, vai ficar assim melhor. Para vocês não ficarem com dificuldade de ver aí. Didática em primeiro lugar, né? Então, ó, menos por menos, menos por mais, menos, mais por mais dá mais por menos, menos. Então, nós vamos ter assim, ó, os intervalos de crescimento vai ser de menos infinito até o menos 1 e de 0 até 1. E de decrescimento vai ser de menos 1 até 0 e de 1 até infinito. Ok? Além disso, de novo, aquela mesma ideia, ó, do menos 1 e do 1, né? Sempre muda de mais para menos, de mais para menos. Então eu vou ter, ó, pontos de máximo. De máximo vai ser em menos 1 e 1 e de mínimo em 0, né? Porque vai de menos para mais. Atenção de novo. Eu sempre estou usando a palavra pontos de máximo em menos 1. Não é que o ponto é menos 1. O ponto não é menos 1. Tem que voltar, substituir na função e aí você vai verificar qual seria o valor de y. Aí você vai ter um par ordenado. Não estou fazendo aqui de novo porque o vídeo já está grande, né? Se ficar maior ainda, ninguém vai assistir e também vai ficar cansativo, ainda corre o risco de que eu erre o valor e aí ter que gravar o vídeo de novo, tá bom? Então vamos agora para a nossa próxima questão. Atenção, quando eu fui escrever essa parte, né, dos intervalos de crescimento e decrescimento, eu esqueci de um detalhe crucial, tá bom? É a parte em que você precisa observar se também os pontos estão ou não no domínio. Daqui a pouco aí na frente no vídeo eu me toquei e eu voltei para corrigir. Então, fica ligado um pouquinho mais para frente que eu vou corrigir um pouco sobre isso para vocês. Beleza? Vamos continuar o vídeo. A próxima questão, que agora nesse caso é a letra E, ela vai nos dizer o seguinte, né? A função vai ser f de x igual x menos 6 raiz de x menos 1. Ok? Então vamos lá resolver
essa nossa questão. Primeiro passo, deriva. Isso aqui já é padrão, tá bom? A derivada vai ser 1 menos 6. A derivada vai ser 1 sobre 2 raiz de x menos 1. Então já vou colocar aqui, ó. E você pode escrever 1 menos 3, né? Já pode simplificar as coisas. Vai dar dessa forma que está aqui. Aí alguém pode dizer assim, mas professor, a derivada está indefinida quando o radicando, né, for negativo. Mas esse valor também nem no domínio está. Porque, ó, olhem para cá que a mesma raiz que aparece aqui na função está na derivada. Então não muda nada. Nós não vamos estudar momentos em que a derivada está indefinida, porque esses valores aí nem no domínio estão. Então não podem ser pontos críticos. O foco nosso vai ser de analisar quando a derivada é nula. E aí vamos com calma, que eu vou mostrar como é que eu faria no dia a dia, né? Então a derivada vai ser nula, veja, eu tenho uma subtração. Então é 1 menos alguma coisa. Para dar 0, é porque esse alguma coisa que eu estou colocando aqui, ó, o laser, tem que ser 1 também. Então você já pode colocar, ó, 3 sobre raiz de x menos 1 tem que ser igual a 0. Mas para isso acontecer, ou melhor, tem que ser igual a 1, né? I'm sorry. Mas para isso acontecer, é porque essa raiz de x menos 1 tem que ser igual a 3, para aparecer 3 sobre 3, né? Então, raiz de x menos 1 tem que ser igual a 3. Logo, o que está dentro da raiz tem que ser 9. E aí, x tem que ser 10. Então, eu tenho um ponto crítico em x igual a 10. Tá certo? Inclusive, aqui eu vou calcular rapidinho, ó, já que eu falei tantas vezes no vídeo, né, que não é o 10 que é ponto crítico. O ponto crítico vai ser 10, substituindo lá em cima, ó, vai ficar assim. 10 menos 6, 10 menos 9. Então, 10 menos 6 vezes 3, 10 menos 18, que dá igual a menos 8. Então, tá aqui o nosso ponto crítico. Agora vamos fazer, então, o estudo do sinal, né, da função. Então, agora eu estudo. Estou fazendo isso daqui porque muita gente vai ficar com dúvida. Meu Deus, como é que eu realizo essa conta aqui e tudo mais? Primeiro, você vai colocar de novo. Tá aqui a seta. Beleza. O que é que vai acontecer? Eu vou marcar aqui o 10, que é o nosso valor de x, né? Tem de fato ali um ponto crítico. E aí o que acontece? Vamos analisar o que vai acontecer quando x for maior do que 10 e o que vai acontecer quando x for menor do que 10 na minha derivada. É isso que a gente tem que fazer a análise, né? Então, pensa um pouquinho comigo. Quando eu pego valores maiores do que 10, então, x menos 9, melhor, x menos 1 vai ser maior do que 9. E aí a sua raiz vai ser, então, maior do que 3. Vai acompanhando comigo. E aí, se a raiz de x menos 1 vai ser maior do que 3, eu vou dividir 3 por uma coisa maior do que ele mesmo. Se eu pego 3 e divido, por exemplo, por 10, por 20, por aí eu vou indo, então vai ficar menor do que 1. Então vai ficar algo do tipo 1 menos uma coisa que é menor do que 1, gente. Né? Então se eu pego 1 e subtraio de uma coisa que é menor do que ele, automaticamente vai ficar uma coisa positiva. Equivalentemente, eu posso enxergar o que vai acontecer quando eu olho para valores menores do que 10, né? Mesma coisa. Então, entendam que é essa a dinâmica nossa. Então, para esse lado de cá, eu vou ter aqui mais, e para cá eu vou ter menos. Veja que o estudo do sinal aqui é feito um pouco diferente, né? E aí, o que é que nós vamos ter? Que aqui está o nosso intervalo de decrescimento, que vai ser de menos infinito até 10, e o nosso intervalo de crescimento vai ser de 10 até infinito. E como em 10 muda de negativo para positivo, aqui nesse ponto eu tenho um ponto de mínimo. Certo? Escrevi um pouco diferente, mas a didática é a mesma. Vamos para a próxima, né? Aqui era a letra E, então vamos agora para a F. A nossa função F vai ser a seguinte. Trouxe agora uma função que envolve fração, né? Para poder ajudar vocês a também olharem vários tipos de conta, porque a ideia do vídeo é ajudar, não é atrapalhar ninguém, não. Então vamos lá. A derivada dessa minha função, eu já vou ser mais rápido, porque eu já fiz aqui antes já para ganhar tempo no vídeo, né?
verifica aí que a derivada vai ser exatamente essa. Ok? E aí, se você for aplicando Bhaskara, né, o delta e por aí vai, você vai descobrir o seguinte, né? Quando eu quero estudar o que acontece com f de x igual a zero, isso é se somente se o meu numerador for zero, né? Então, é se somente se isso aqui for igual a zero. E aí, aplicando Bhaskara, já fiz a continha antes, eu vou ter que uma das raízes é 3 e a outra raiz é 1. Né? Ou, para ser mais formal, seria assim, x igual a 3 ou x é igual a 1. Então, o que acontece? Já que nós temos esses valores que estão apresentados aqui, eu sei que eu tenho um ponto crítico em x igual a 3 e tenho um ponto crítico em x igual a 1. Aí alguém vai dizer, professor, agora eu tenho uma divisão, né? A minha derivada é uma divisão, então eu vou ter que fazer o estudo do sinal da mesma forma que o produto, colocando duas setinhas? Sim, não. Seria sim, se por acaso um desses meios, né, ou numerador ou denominador, não mudasse de sinal. Ou melhor, mudasse de sinal. Mas aqui, vem cá comigo. Olha essa parte aqui. X menos 2 ao quadrado é sempre, no mundo dos reais, claro, positivo, gente. Então, só quem vai dizer o sinal da minha derivada vai ser o numerador. Porque ó, se o numerador for mais, mais por mais dá mais. Se o numerador for menos, menos por mais dá menos. Então quem manda é o numerador na história. Por esse motivo, eu só vou colocar uma linha aqui, ó. Só isso. E já vou colocar a expressão estudo do sinal. Então, ó, tá aqui a seta. E aí o que é que vai acontecer? Eu quero estudar o que acontece com a minha derivada, né? Então, eu vou colocar exatamente os dois pontos. Opa, que eu fiz um dos maiores erros matemáticos. 1 e 3. Como a gente tem aqui, ó, x ao quadrado, ou seja, o a vale 1, então, com cavidade para cima. Então, eu vou ter algo do tipo. Então, aqui vai ser mais, aqui vai ser menos e aqui vai ser mais. Então, ó, de menos infinito a 1 e de 3 até infinito, eu tenho aqui os intervalos de crescimento, porque a derivada primeira é positiva. E entre 1 e 3, eu tenho os intervalos de decrescimento. Ok? Além disso, também é importante, né, a gente analisar o que vai acontecer com os pontos críticos, se é ponto de máximo, se é ponto de mínimo, como está vindo de positivo para negativo, ponto de máximo. Como está vindo de negativo para positivo, ponto de mínimo. Não vou nem escrever aqui, vocês já entenderam como é que é a estratégia. Vamos para outra função. Vai ser, deixa eu verificar, a última desse tipo, né? Chega a dar uma cansada, mas estudem todas, gente. Assistam infinitas vezes praticamente os vídeos. Letra G. Vai ser a função f de x igual x ln de x. Sabe por que eu trouxe essa? Porque muita gente tem dificuldade de fazer análise de alguma coisa aqui dentro. Então, vamos com toda a calma do mundo, fechando com chave de ouro essa primeira questão, né? Então vai ser o seguinte, quem é a derivada disso aqui, né? A derivada vai dar o seguinte, é a regra do produto. A derivada do primeiro é 1, vezes o segundo, mais primeiro derivada do segundo. Resumindo a história, aparece ln de x, cancela, cancela, mais 1. Pessoal, presta atenção ao que eu vou explicar agora. Eu vou até abrir o GeoGebra para você entender que função é essa. Ó, bem que eu nem sei, nem lembro qual é a função do ln aqui dentro. E aí, como eu estou com o iPad, agora a coisa complica. Deixa eu ver aqui. Temos o ln, que bom. Então, é o ln de x. Como é que é essa função? Ó, para quem não conhece, está aqui o gráfico do ln. Ok? Só que a diferença agora é que eu vou ter um y, né? Na verdade, eu vou colocar assim. Deixa eu ver se eu tenho como colocar a letra aqui. Então, eu vou colocar um g de x igual ln de x, só que eu vou colocar aqui fora mais 1. Presta atenção que vai acontecer. Ó. Eu estou acrescentando 1 no resultado que dá, né? Após dar o ln, eu aumento 1. Então, o que aconteceu com o gráfico da minha função?
ele subiu uma unidade. Então, é esse gráfico verde que está aí para a gente. Só que eu quero saber quando é que ele é zero. Ou seja, tá vendo que é um valor entre menos 2 e 0,4? Depois, melhor, entre 0,2 e 0,4, depois entre 0,3, e vai indo, vai indo, vai indo. Tem como a gente descobrir que valor é esse. Vamos lá que eu vou explicar para vocês como é que a gente chega. Ó, eu quero descobrir então quando é que a derivada é zero. Então, f' de x vai ser igual a zero se somente se ln de x mais 1 foi igual a zero. Ou seja, se somente se o ln de x foi igual a menos 1. Então, na verdade, aí vamos lá no GeoGebra. Eu quero saber quando essa função preta, vou apagar a verde, ó, quando é que ela é menos 1. Que vai ser o mesmo valor da outra, na verdade. Então não resolve nada, a gente não consegue ver no gráfico. Então como é que a gente deve fazer isso aqui? Presta atenção. Quando tu tem isso aqui, tu pode aplicar a exponencial dos dois lados, galera. Então você aplica a exponencial no lado esquerdo e a exponencial no lado direito. Só que a exponencial elevado a ln, uma cancela com a outra, só sobra o x. Então, olha quem é o x. É elevado a menos 1, que de cabeça eu não sei o valor. Mas seria 1 dividido pelo e. Você faz na calculadora e vê que vai bater exatamente com o gráfico. Ok? Então tá aqui feito. Encontramos aqui o ponto crítico, é exatamente esse. Agora, para finalizarmos, a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos agora fazer o estudo sinal. Então, nosso estudo sinal vai ser justamente a derivada, que na verdade a gente acabou de jogar no GeoGebra, então dá para entender o que é que vai acontecer, né? Vou colocar aqui exatamente esse ponto, que ele é zero. Você viu como é que era o gráfico, né? Ó, tava lá, né? Mais ou menos assim. Então, ó, aqui é tudo mais e aqui é tudo menos. Então tá aqui o intervalo de crescimento de e elevado a menos 1 até infinito, e aqui está o intervalo de decrescimento, né? Só que aí vamos lá, presta atenção. Você acha que eu vou colocar o intervalo de decrescimento como? Gente, a gente tem que lembrar que a função ln, né, ela tem como domínio exatamente somente valores maiores que zero. Então, o intervalo vai ser de 0 até e elevado a menos 1. Inclusive, até peço desculpas, na outra função, quando eu coloquei esse intervalo aqui, lembre-se que x igual a 2 não está dentro. Então, para sermos mais honestos, o correto teria sido dividido assim, não é? 1, 2, 2, tá 3. Porque o 2 não está no intervalo, tá certo? Inclusive, agora me preocupei. Por exemplo, aqui, ó, não vale para todos os valores, né? Tem que pegar x com valores específicos, porque eu vou precisar aqui que x menos 1 seja maior ou igual que 0, então só faz sentido para x maior ou igual que 1. Então, na verdade, né, o intervalo nosso é desse valor que está aqui. Se tiver mais alguma com raiz, que eu acho que não temos, então peço desculpas aí por ter deixado passar batido, viu? Mas a gente corrige aqui rapidamente. Então, intervalo de decrescimento tá aqui para vocês. E aí, para terminar a história, veja bem, já temos o estudo do sinal bem direitinho, já temos todo esse monte de aparato feito aqui. E aí você poderia depois jogar, mas eu queria fazer o seguinte com vocês. Vamos pegar o GeoGebra e vamos colocar essa função para vocês verem como é que ela funciona. H de x igual x ln de x. Olha aqui a função. Né? Deixa eu colocar outra. Ó. As funções aqui todas desenhadas aqui para vocês. Ok? E aí é interessante que exatamente, se a gente pudesse traçar dá até para traçar aqui, né? A reta x igual ao e elevado a menos 1. Ó, exatamente, preste atenção, é exatamente nesse ponto que o meu segmento, né, verde toca de fato no eixo X, e é exatamente nesse ponto também que o gráfico que a gente está colocando, que é esse meio rosa, vermelho, sei lá, vai
ter o seu ponto mínimo. E é ponto mínimo porque a minha derivada sai de menos para mais, né? Muda de sinal negativo para o sinal positivo, ok? Pessoal, e aí para terminar o vídeo, tá aqui bem embaixo a questão, eu não sabia quanto de espaço eu ia ter, então deixei aqui. Tem uma segunda questão que diz assim, analisando cada derivada dada, diga quais são os pontos críticos de f, em quais intervalos f é crescente ou decrescente, e se houver, em quais pontos f assume valores máximos e mínimos locais. Então, me permitam copiar o que está aqui da letra B em diante, que eu vou apagar isso aqui agora. E vamos fazer com calma, né? Não sei quem é a f, só sei quem é a derivada, meio caminho andado. Então, ó, primeiro lugar, para ver ponto crítico, a derivada tem que ser nula. Então, ou x é zero, ou x mais 1 é zero. Isso quer dizer o quê? X vai ser ou zero, ou x é igual a menos 1. É aqui onde a gente tem ponto crítico, né? Para calcular, eu não vou trabalhar com vocês qual é o ponto, qual é não sei o quê, porque depende de quem faz a função f. Não vamos trabalhar com isso aqui, tá certo? E aí, além disso aqui também tem como ver onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Então, para isso, já que é um produto, né? Então, bora treinar para a gente poder aprender. Na primeira vai simbolizar o x, na segunda x mais 1, na terceira o produto. Então, ó, marca aqui o zero, como o x meio que é assim, né? Subindo mesmo, então ó, aqui é mais e aqui vai ser menos. Aqui marca o menos 1, também vai ser do mesmo jeito, porque na frente do x é 1, né? Então, no final das contas, é também crescente. E aí, você vai fazer o seguinte, ó. Opa. Mais por mais dá mais por menos dá menos, e menos por mais dá mais. Então, tá aqui intervalo de crescimento e decrescimento. Intervalo de crescimento, ó, vai de menos infinito até menos 1, e de 0 até mais infinito. E de decrescimento vai ser de menos 1 até 0. E aí o menos 1, ponto de máximo, vai aparecer nele, e o 0, ponto de mínimo. Só basta olhar de onde é que a derivada está indo, né? Vamos então agora para o item B. Então eu vou colar aqui. E vou puxar os de baixo, né? Então vamos lá, mesma estratégia. Essa derivada vai ser zero, se somente se, gente, ou x for 1, que é quando vai anular o x menos 1, ou quando x for menos 2. Tudo bem? Tá, aqui é onde eu tenho meus pontos críticos. Veja que eu estou fazendo mais rápido, porque é quase uma revisão do que a gente estava fazendo. E aí você automaticamente marca. E ao você marcar, ó, essa vai simbolizar x menos 1, essa x mais 2 e aqui o produto. Todos vão ser crescentes. E aí, ó, isso quer dizer que quando passar aqui, ó, mais, menos, o menos 2. Se é assim também, então mais, menos. E aí você, ó, analisa que vai ficar mais por mais dá menos e aqui mais também. Não vou escrever porque é a mesma estratégia da outra, concordam? Vamos para mais. Estou indo mais rápido porque é praticamente tudo igual que a gente já fez aqui hoje. Então, vamos para a letra C. Deixa eu puxar aqui também. E vai ficar o seguinte, né? Ó. A derivada vai ser zero se o primeiro for zero, ou seja, se o primeiro for x igual a 1, ou se for x igual a menos 2. Então, vou esperar voltar aqui. Né? Só que aí percebam, esse primeiro, gente, sempre ele é mais. Por quê? Porque ele é ao quadrado. Então só precisa, na verdade, olhar o segundo. Então se você quiser fazer só uma reta, você faz. Aí, como ela é crescente, menos para cá, mais para cá. E aí você vai ter o seguinte, ó. Vai ser mais do lado de cá, menos do lado de cá.
Ok? E aí, no final das contas, ó, nós temos que o menos 2, preste atenção, o menos 2 é onde literalmente eu vou ter um ponto de mínimo. E aí, vamos fazer uma coisa? Vamos colocar essa função lá no GeoGebra. X menos 1 ao quadrado, x mais 2. Vou sumir com tudo aqui. Então, colocasse y igual x menos 1 ao quadrado. Aqui. X menos 1 ao quadrado e o outro x mais 2. Então, ó, tá aqui o gráfico da minha função. O que acontece? Em x igual a menos 2, né, que é onde de fato eu estou observando o que está acontecendo aqui com a minha derivada primeira, né, eu estou analisando como é o comportamento dela. Então, olhando para a minha derivada, né, é onde eu percebo que, ó, antes do menos 2 é tudo negativo, como eu falei para vocês. Tá vendo? E aqui é tudo positivo, ó. Mesmo que ela chegue até o zero aqui no 1, mas ela é sempre para a parte de cima. Ok? Então é isso mais ou menos que a gente tem. E aí eu sei que nessa região do menos 2, como eu falei, vai ter um ponto de mínimo. É isso que a gente pode afirmar. Lembrando que a gente está desenhando o gráfico da função não, viu? A gente está desenhando ali o gráfico da derivada só para a gente poder analisar um pouquinho ela. Para terminar, vamos lá, faltam só mais duas. Então, na letra D... Deixa eu pegar aqui a outra. Pessoal, atenção. Nas próximas duas letras eu cometi um pequeno equívoco e eu vim me corrigir logo. Quando eu fui calcular os pontos críticos, eu olhei apenas quando a minha derivada iria dar zero. Mas a gente não pode esquecer que pontos críticos também acontecem quando eu preciso, né? Quando acontece a minha derivada não está definida naquele ponto. Então, por exemplo, na letra D, você vai ver que menos 2 também vai ser um ponto crítico, tá certo? E também vai aparecer para a gente, né, na letra E, o zero também vai ser aí um ponto crítico. Então, já estou chamando a atenção de vocês para que vocês não fiquem tensos quando saírem, mas por que o professor não colocou isso? Tá bom? E uma outra coisa também que eu acabei me equivocando foi na hora de olhar os intervalos de crescimento e decrescimento, que eu disse que tinha que tirar tanto 2 na letra D, quanto também tinha que tirar o zero na letra E, porque não estava no domínio da função. Ora, não está no domínio da função derivada, mas eu não tenho como garantir que não está no domínio da minha função em si. Isso aí é quando a gente for trabalhar com antiderivada, que eu olharia para a integral. Mas isso é outra conversa, tá bom? Então, vamos continuar o vídeo, mas é só para poder me corrigir, para não atrapalhar o estudo de vocês, tá certo? Vamos lá. Ó, veja que não faz sentido x ser igual a 2, né? Mas a gente vai ter zero no denominador quando x for zero. Então a derivada vai ser zero quando ou x for zero ou x for igual a 1. A gente está olhando, obviamente, para o nosso denominador. E aí, vamos lá fazer um monte de conta agora. Agora é muita conta, porque, ó, não ficou a coisa mais perfeita do mundo. Deixa eu voltar porque me incomodou isso aqui. Pronto. Ó, vou colocar em uma o x ao quadrado, em outra o x menos 1, em outra o x mais 2 e na outra todo mundo junto e misturado. É assim que a gente faz. Então, vou marcar no x2 o zero, né? Como ela vai ser com cavidade para cima, ela é sempre positiva. Então, se você não quiser desenhar essa primeira, você não desenha. No x menos 1, quando x for exatamente 1, é que ela é zero. E vai subir, então é mais para a direita e o menos para a segunda. E o x mais 2 é o seguinte, né? Quando o valor for exatamente menos 2, subindo também, mais para a direita e menos para a esquerda. E aí, ó, se você quiser até ficar bonitinho, opa, estamos aqui, e aí você vai automaticamente fazer as relações, ó. Mais por menos vai dar tudo mais por menos dá menos, mais por mais dá menos ainda,
Mesma coisa aqui, e aqui vai dar tudo mais. Então eu tenho intervalos de crescimento e decrescimento para a minha função, conforme foi pedido, né? Então, intervalos de crescimento está aqui de menos infinito até menos 2, certo? Na verdade está escrito errado aqui, né? X diferente de menos 2. Menos 2 no domínio está mesmo. E aqui ó, vai estar de 1 até mais infinito. E a parte de decrescimento vai ser de menos 2 até 1. Ok, galera? Para terminar a última, né? Vamos só fazer uma análise rápida. Note que aqui x não pode, né? X tem que ser diferente de zero. Óbvio, né? Não vai se dividir por zero. Mas quando é que a minha derivada vai ser zero? É quando 4 sobre x ao quadrado for igual a 1. Em outras palavras, é quando x ao quadrado for 4. Só que isso só vai acontecer quando x for mais ou menos 2. Está aqui onde possui esses pontos críticos. Então agora eu vou ter que analisar o sinal da minha função. Né? Então você pode fazer o seguinte, ó, sem fazer a análise daquela forma, né? Se você não quiser. Você pode fazer o seguinte, quando é que isso vai ser maior do que zero? É quando 1 menos 4 sobre x ao quadrado vai ser maior que zero. Então, no final das contas, eu estou querendo saber quando é que 1 vai ser maior do que 4x ao quadrado. Só que como x ao quadrado é um valor positivo, você pode multiplicá-lo em ambos os lados sem nenhum problema. Então vai ficar assim e assim. Professor, por quê? Porque eu estaria com isso aqui, quando eu multiplico por x ao quadrado, cancela. Então só sobra x ao quadrado maior do que 4. Ok? Aí se você ainda quiser, você pode, ó, quem tiver dificuldade de entender o que, é que vai acontecer agora, pode fazer assim. X ao quadrado menos 4. Maior que zero. Então eu quero saber quando é que essa função ela é maior que zero. Aí o que, é que você pode fazer? Observe que isso aqui igual a zero é somente se x é igual a mais ou menos 2. Né? Facilmente a gente vê. Então olhando para o gráfico, eu tenho aqui menos 2 e 2, com cavidade para cima. Quando é que ela é positiva? É exatamente ó, nessa região de cá, nessa região de cá. Então, quando é que a minha derivada vai ser positiva? Quando eu tiver de menos infinito até menos 2 e de 2 é quando o x morar aqui, né? Certo? Ou, né, x morar aqui dentro. Ok? Então, esses são os meus intervalos de crescimento, né? Crescência ou de crescimento. Porque a minha derivada é positiva. E onde é que ela vai ser decrescente? Entre menos 2 e 2, excetuando-se o zero, uma vez que o zero não faz sentido aqui dentro. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado muito vocês. Eu sei que ficou muito grande, mas eu tentei ajudar o máximo, né? Se, sem querer, eu acabei errando alguma continha aí, podem até colocar nos comentários, eu não acho ruim, não. É porque o ruim de fazer vídeo é que você pode cansar e errar alguma conta básica, mas eu juro que eu estou dando o meu melhor para vocês, no sentido de tentar ajudar. Com didática, né, com clareza de explicação, para que você, aluno de cálculo diferencial integral 1, se dê o melhor possível na sua avaliação, tá bom? Então é isso, espero ter ajudado, aguardo vocês nos nossos próximos vídeos.